6 coisas que você provavelmente precisa ouvir. Não vou mentir que eu pensei muito em não gravar esse vídeo, até porque os vídeos que eu gravo aqui, eles são meio que sem roteiro e sem edição. Basicamente eu escrevo aqui alguns tópicos aqui e vou falando. Então eu tive um pouco de medo de falar alguma coisa errada, ainda mais porque muito provavelmente alguém vai precisar ouvir isso. Muita gente vai ver como um papo de coach ou coisa assim, e não, eu não sou coach, não sou nada disso, eu só sou o cara que tô ligando a câmera do meu celular e falando, tá? E assim, eu separei aqui alguns tópicos que eu achei bem interessante para trazer para vocês e eu espero que pelo menos um você se identifique. O primeiro eu coloquei aqui: ninguém vai te salvar. Esse tópico é muito importante, principalmente para o brasileiro, porque a gente tem uma mania, maioria, de acreditar que algo está vindo para nos salvar. E eu não estou falando isso levando para o lado espiritual, mas sim para o lado emocional da coisa. E isso acaba fazendo com que a gente deposite a nossa fé. E quando eu falo fé, não no sentido espiritual, mas sim no sentido de esperança, entendeu? Muitas das vezes em políticos, muitas das vezes em pessoas, em personagens, coisa que nem existe, e a gente mesmo assim acredita que se aquela pessoa chegar na nossa vida, se aquela pessoa tomar o poder, a nossa vida vai melhorar. E isso é um perigo muito grande, primeiro porque não vai melhorar, e por mais que sim, venha a melhorar por causa de outra pessoa, você está colocando a sua vida dependendo de outro, entendeu? Então você está preso a outra pessoa porque na sua cabeça ela é o salvador, ou melhor, o seu salvador. Isso é até normal. Pô, galera, eu peço um pouquinho de desculpa, peraí. Bom, pessoal, peço desculpa, como eu falei, não vai ter edição e também eu tô só pausando aqui o vídeo pra, enfim, né? Se caso sair algum barulho, alguma coisa, eu pauso pra tentar resolver. Mas vai assim mesmo. E como eu tava falando, isso é até normal quando a gente é criança, porque a gente realmente depende dos nossos pais. A gente vê eles como salvadores da gente, é eles que resolvem o nosso problema. Só que quando a gente não tem um bom desmame, seria a palavra correta, dos nossos pais, quando a gente deixa de depender deles, ou supostamente deixa de depender deles, sai da casa dos nossos pais e coisa assim, a gente passa automaticamente a desejar por outro, ou melhor, por ter alguém que supra nossas necessidades, assim como nosso pai nos supria. E isso é um baita de um perigo. De novo, se você conseguir alguém que faça isso, você vai virar dependente, e se você não conseguir, você vira uma pessoa que só corre atrás disso e não consegue ver você mesmo como o próprio provedor da sua vida. E aí entra o lado bom dessa parte, né, entre aspas. Como ninguém vai vir te salvar, só depende de você. Então você é o próprio dono da sua vida e você é o que trilha o seu próprio caminho. E, de novo, não estou levando isso para o lado espiritual, porque até o processo de decisão de falar assim, não, eu vou entregar minha vida na mão de Deus para que Ele que me guie, isso depende de você e não de um terceiro. Por isso que eu falei que é um pouquinho perigoso, porque essa relação ela pode até se entrelaçar com, por exemplo, líderes religiosos, né, com pastores e padres. Muita gente deposita a sua fé e a esperança naquela pessoa, naquele personagem, muitas das vezes, acreditando que ele é o salvador, e muitas das vezes, meio que ironicamente, coloca o próprio Deus que ela crê de lado para depender desse ser humano. E aí é um baita de um perigo. Segundo, proteja seus olhos e sua mente. Esse daí, principalmente para o tempo que a gente está vivendo, eu acho que é um dos mais importantes. E meio que ele vai se ligar a todos os outros. Porque se você não conseguir proteger aquilo que você vê e aquilo que você deixa subir a sua mente, você vira um bolo com muita mistura dentro e que você nunca vai saber qual é o sabor. Deu para entender? Por quê? Porque você vai estar sempre recebendo e sendo metralhado por estímulos, por dopamina, e muitas das vezes até mesmo, né, de novo, né, reafirmando, eu não sou coach, mas muitas das vezes sendo bombardeado por papinho de coach e tudo mais, e você chega a um ponto que nem você mesmo sabe o que você é, o que você quer, o que você gosta, o que você idealiza para você, simplesmente porque você está
alimentado por uma bomba de informação e ideologias e pensamentos, e às vezes você até entra em uma pira de estar cancelando algo que na verdade você nem sabe exatamente por que você está cancelando aquilo ou aquela pessoa, simplesmente porque você acreditou que alguém colocou, ou melhor, alguém colocou na sua cabeça que aquilo é errado e isso é o certo, e por isso você tem que seguir esse caminho. De novo, ele tá entrelaçado com aquele lance do ninguém vai te salvar por conta exatamente disso, né? Porque se você tá depositando a sua esperança em algo vir para te salvar, automaticamente rede social e internet no geral é uma bomba para você. Porque se você não tem nenhuma referência de quem você vai ser bombardeado do que supostamente as pessoas acreditam que você pode ser. E você vai acreditar, porque você está esperando com que alguma coisa te salve. E claro que eu não estou pedindo para você desinstalar todas as suas redes sociais. Afinal, você está vendo isso aqui por uma rede social que é o YouTube. Mas o que eu estou falando é proteger, tomar cuidado. Tenta treinar o seu algoritmo, tenta melhorar o seu Instagram, o seu TikTok, seja lá qual rede social você usa, o Twitter, o X na verdade, né? Tenta pelo menos fazer um filtro daquilo que você vê e daquilo que você segue, daquilo que você toma como referência. Se você vê que aquilo de uma certa forma está tentando entrar na sua mente, te manipular, corte. E eu digo isso até para mim mesmo. Se você acha que eu tô tentando entrar na sua mente ou tentando, sei lá, te manipular de alguma forma, por favor, desinscreva desse canal e vai embora. E aí já vamos para o terceiro ponto, que está meio que conectado com o segundo também. Quer mudar o resultado, mude o estímulo. Eu sei que agora ficou bem papo de coach mesmo, né? Mas não, a ideia aqui é ser mais sóbrio, ser mais pé no chão e não viajar muito, tá? Mas você já percebeu quando você tá em um ambiente que tem um cheiro meio ruim, vamos dizer assim, um mau cheiro, algo que tá desagradável ali. Quando você chega logo de cara, você sente esse mau cheiro, você fala, pô, isso aqui tá ruim, hein, tá legal. Mas depois de um tempo, você vai, conversa com um, conversa com outro. Quando você bem percebe, você já não está mais sentindo aquele cheiro. Deu pra entender? E isso é um perigo, por quê? É um perigo e ao mesmo tempo não é, porque na verdade é o nosso corpo querendo se adaptar àquela situação. Mas se você for levar isso para o seu lado psicológico, é um perigo porque a gente está recebendo o tempo todo, e aí volto de novo na segunda etapa. A gente está sendo bombardeado de informações e notícias boas, notícias ruins, notícias manipuladas, notícias com vieses e por aí vai. E de início, muitos podem até se assustar com isso. Por exemplo, a primeira vez que você entrar no Twitter, ou melhor, no X da vida, você vai se assustar. Você vai falar, caramba, velho, esse pessoal aqui é nojento. Cara, que comentário é esse? Mas depois de um dia, 2 dias, 3 dias, aquilo já não vai mais te afetar. E é aí que mora o perigo. Porque sem você perceber, você tá criando estímulos errados para você mesmo. Deu para entender? Então, a ideia desse tópico é você começar a forçadamente a buscar por novos estímulos. E estímulos que sejam bons. Por mais que no início cause estranheza, por exemplo, você começar a criar o hábito de ler, de consumir conteúdos como esse, que o pessoal fala que é autoajuda, vai causar muita estranheza para você. Você vai falar, caralho, mas que papo de coach, que conversa mais fiada, que um gordinho sentado na cadeira falando blá blá. Então, aí é que tá. Depois de um tempo, você vai se acostumar com esse cheiro. Seu cérebro vai meio que se adaptar a isso. E só que dessa vez para uma coisa boa. Você vai estar estimulando sua mente, você vai estar dando estímulos bons para você. E sem você perceber, você já vai começar a mudar alguns hábitos e algumas coisas da sua vida. Lembrando, não sou o exemplo. Pera aí. Aí tá em São João aqui, então direto passa carro de som aqui. E aí eu tenho que pausar o vídeo, não tem pra onde correr não. Mas enfim. Antes que me perguntem, porque eu tô olhando pra cá, é o relógio, tá? É porque eu consigo pausar e continuar o vídeo pelo relógio. Por isso que eu fico... Enfim. Não sei porque eu parei pra falar isso.
Mas como eu tava falando, eu não sou necessariamente um exemplo. Não tô pedindo pra você fazer o que eu faço. Eu estou apenas ligando uma câmera e falando. Acho que deu pra entender, né? Mas fica aí uma boa dica aí. Cuidado com os estímulos. Também não precisa ser psicopata, sabe? Querer ser radical e mudar sua vida por completo. Mas tente se meter em situações boas para você. Acho que ficou meio que claro isso, né? E a gente já tá já no quinto, correto? Eu acho que é o quinto, porque eu acabei colocando aqui, mas não enumerando. Esse daqui eu fiquei pensando, cara, será que eu falo sobre isso? Porque talvez as pessoas não me entendam e talvez me interpretem mal. Mas escolha o sofrimento, ou melhor, vou até botar exatamente como eu li aqui, ou como eu escrevi. Sofrimento escolhido prepara você para o inevitável. Vou tentar explicar do meu jeito aqui, tá? Sem roteiro, sem edição. Mas imagina assim, a gente o tempo todo tá se colocando em situações que não precisava a gente estar. A gente o tempo todo tá sofrendo por algo que a gente escolheu sofrer. Concorda comigo? A gente escolheu. Porque não é porque eu tô tentando falar de jeito que não fique meio, que não soe meio pesado. Mas não é da nossa conta, entendeu? Então, quando você vê aquela notícia, aconteceu uma tragédia em tal local e tantas pessoas morreram. Fulano de tal foi esfaqueado por outra pessoa, enfim, e acabou vindo a óbito. E você recebe aquela notícia, você se preocupa com aquilo, e você alimenta o seu cérebro, e você começa a sofrer por aquilo, você automaticamente, ou melhor, você escolheu sofrer por aquilo. Você concorda comigo? Você escolheu falar assim, não, eu vou sentir a dor desse pessoal. E eu não tô falando para você ser apático, né? Você não se importar pelos outros. Não tô falando isso. Eu tô falando para você escolher com mais cuidado aquilo que você vai sofrer. Porque muitas das vezes a gente sofre por algo que a gente não pode fazer nada. E automaticamente isso é um desperdício de energia muito grande. Por quê? Porque não vai tirar a gente do ponto A para o ponto B, não vai levar a gente a lugar nenhum. A gente vai gastar nossa energia, a gente vai se gastar simplesmente porque a gente escolheu sofrer por aquilo. Entendeu? Quando você escolhe sofrer pelas coisas certas, aquilo te prepara para situações reais do seu dia a dia. Quando você realmente se importa por algo que realmente depende de você, ou melhor, você pode fazer algo por aquilo, muito pelo contrário da primeira situação, essa sim vai te mover de um ponto A para um ponto B. E por mais mínimo que seja, a longo prazo isso vai gerando uma bolinha de neve. Você se move um pouquinho ali, se move um pouquinho aqui e vai se movendo. Daqui a pouco você já está construindo algo, você já está fazendo algo realmente útil para aquilo. Deu para entender? Então assim, vou dar um exemplo, tá? E pelo amor de Deus, não me entendam mal, mas vê se você vai me entender. A pessoa vai e recebe uma notícia, tem uma menina ali de 9 anos de idade que acabou descobrindo que tá com câncer, tá sofrendo, tal, beleza. Você toma a dor dela, você fala, meu Deus, por que aquela criança tá sofrendo, por que isso, por que aquilo, e daqui a pouco você se vê mal, passa o dia mal. Aí no outro dia você já recebe já uma notícia que um canil com mais de sei quantos cachorros acabou tendo um acidente, pegou fogo, e aí acabou que os cachorrinhos felizmente não resistiram, tal, e daqui a pouco você já tá sofrendo pelo cachorrinho. Passou-se uma semana você recebendo notícias e nenhum delas você tomou nenhuma atitude para fazer algo, somente sofreu. Se ao invés disso você tivesse escolhido realmente falar assim, não, peraí, essa dor aqui agora é minha dor, eu vou sofrer por isso, é pela criança, pronto. O que eu posso fazer hoje? Pô, eu não posso fazer nada. Mas dá para eu estudar um pouco mais como é que funciona um instituto, como é que eu posso fazer doações. Aí, na semana que vem, você já consegue se mover um pouquinho, você já separa um dinheirinho, você já doou para um instituto. No outro mês, daqui a pouco você já visitou um instituto. Daqui a um ano, você já é um cara ativo por uma causa. E aquele sofrimento não foi dispensado, não foi à toa.
Esse aqui eu acho que eu até me estendi demais, mas eu espero realmente que vocês tenham entendido. Escolha pelo qual sofrimento você quer passar e que ele te mova a construir algo e a solucionar problema e não fique dispensando seu tempo e sua energia. Bom, e para finalizar, temos o último tópico aqui que tinha que finalizar com ele, né? Pare de pensar e faça. Isso aí, caramba, velho, eu acho que eu não estaria aqui gravando esse vídeo nesse canal que tem apenas um inscrito, tá até ali, ó. Só tem um inscrito enquanto eu gravo esse vídeo aqui. Esse aqui é o meu terceiro canal, no caso, né? Eu já tenho outro, já graças a Deus indo bem. Mas esse aqui já tá mais devagarzinho. E mesmo assim, eu tô aqui perante a câmera, gravando, falando o que eu penso. Eu poderia muito bem, como eu pensei várias vezes, falei, não vou gravar esse nosso não, deixa quieto. Eu anotei tudo mais, aí eu fui lendo, falando, pô, não, deixa quieto esse negócio aí, tá? Mas não, tá eu aqui. Ou seja, não pense muito, faça. Isso faz a diferença. Se não fosse isso, olha, eu não vou mentir pra vocês não. Eu já me arrebentei muito por causa disso também. Não é algo só de mil maravilhas. Fazer tudo aquilo que você pensa pode trazer muitas consequências ruins. Na verdade, a maioria eu acho que vai ser ruim. Pelo menos pra mim foi. Mas o prazer de você não se arrepender, de você não ter passado a chance, de você não ter ficado assim, mas o que aconteceria se eu tivesse feito? O que aconteceria se eu tivesse tentado? O que aconteceria se realmente aquilo que eu imaginava tivesse acontecido? Bom, uma coisa eu tenho certeza. Eu não passo por isso. Porque todas as vezes que eu pensei em fazer algo, eu fui e fiz. E ele meio que se alinha com tudo que a gente falou anteriormente. Por quê? Porque você precisa estar com a mente limpa. Você precisa entender que você é dono da sua própria vida e que não há salvação. Ou melhor, que não há ninguém que vai te salvar aqui nessa terra. Você precisa entender qual sofrimento você vai escolher para poder se apegar a ele e falar assim, eu vou resolver esse negócio, para aí sim você pensar e fazer. Porque se você tiver com a mente toda conturbada, se tiver com a mente toda poluída, defendendo vieses que você nem sequer acredita muito, essa última dica sinceramente não vai servir para você, porque vai mais bagunçar sua vida, você vai se meter em coisas que não era para você ter se metido e que você nem acredita muitas das vezes. Fez sentido? Não fez? Tô piradão? Mas isso aí foi o vídeo, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, né? Claro, deixa o like aí e comenta, porque a ideia desse canal é essa. A gente só discutir, refletir, sem tentar defender uma bandeira ou outra. Somente levantar aqui algumas opiniões e ver se vocês concordam. Valeu, fica com Deus e se inscreve aí no canal.